Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia, Sueli. Que o nosso dia seja maravilhoso mesmo. Bom, gente, então hoje nós vamos falar acerca do dimensionamento de pavimentos, tá? Hoje nós vamos finalmente determinar as espessuras do pavimento, com base em todos os estudos que nós já realizamos. Se vocês perceberem, a gente já falou sobre os estudos do subleito, a gente já falou sobre a escolha de materiais que vão ser inseridos nas camadas dos pavimentos, seja em camada de reforço, subbase, base e revestimento. Então, nós fechamos essa parte dos materiais, que eu diria que vão representar a capacidade que a minha rodovia vai ter de absorver determinados esforços, e esses esforços nós vimos na aula passada, que são oriundos do tráfego. Então, eu diria que a gente está pronto para poder fazer o dimensionamento dos pavimentos. A nossa aula de dimensionamento, ela vai ser separada em duas partes. Tem a parte 1, que é a aula de hoje, que vai fazer referência ao método empírico do DENIT, e a próxima aula, que vai fazer referência ao método mecanístico empírico, que é um método que está cada vez mais sendo estudado e vai passar a ser utilizado para dimensionar os nossos pavimentos brasileiros, tá? Então, nós estamos aqui rumando, né, para o final da disciplina já. Então, como eu comentei com vocês, tá, nós vamos ter, então, essas duas aulas de dimensionamento, tá, e depois finalizamos com a parte de gerência de pavimentos. Bom, qual o objetivo do dimensionamento? Como a gente comentou, é determinar as espessuras das camadas, do revestimento, da base, da subbase, do subleito, tá? E dos tipos de materiais, né? Então, nós vamos determinar as espessuras das camadas, e esses materiais que vão compor as camadas vão ter que ser capazes de suportar o volume de tráfego pré-estabelecido, que foi aquele número N que nós aprendemos a determinar na aula anterior. Esse pavimento, ele vai ser dimensionado também em tese, tá? Para estar bem adequado às condições climáticas locais, se eu tenho um clima quente, se eu tenho um clima mais úmido, tá? Então, esse dimensionamento, ele poderá mudar em função, por exemplo, dos elementos de drenagem. E eu tenho que procurar determinar essas espessuras do pavimento de tal forma que o pavimento seja projetado para um determinado tempo e que ele não sofra as rupturas, as deformações e desgastes excessivos ao longo desse tempo para o qual o pavimento foi projetado. A gente pode estabelecer também uma outra função do pavimento, né, que é limitar os métodos, né, a gente procura limitar as tensões e deformações na estrutura do pavimento, por meio da combinação de materiais, espessuras das camadas. Então, o que a gente sabe? O tráfego, ele vai exercer uma tensão, essa tensão vai gerar uma deformação, e esses materiais, eles vão ter que ser capazes de absorver essas cargas oriundas do tráfego e repassar essas cargas para as camadas que estão abaixo, de tal forma que esses materiais sejam capazes de resistir a esses esforços. Então, quando a gente tenta dimensionar um pavimento, a gente tenta encontrar materiais que são capazes, então, de ser inseridos no pavimento e são capazes de suportar essas cargas oriundas do nosso tráfego. Então, esse é o objetivo do nosso dimensionamento. O dimensionamento, tá, a gente já tinha comentado anteriormente, tá, que não é uma tarefa fácil na área da engenharia, não é uma tarefa fácil porque, para que a gente possa dimensionar um pavimento, a gente tem vários fatores diferentes a serem considerados, como a questão do clima, por exemplo, tá?
Falando do Brasil, a gente sabe, por exemplo, que na região Nordeste a gente tem climas mais quentes, então, por exemplo, né, os ligantes asfálticos, eles vão ter um determinado comportamento quando o clima é mais quente, eles vão ter outros comportamentos quando o clima é mais frio. Então, projetar os elementos de drenagem, tentar prever o clima. A gente sabe que os materiais das subcamadas, eles são extremamente sensíveis à questão das umidades. Portanto, as propriedades desses materiais, eles vão mudar conforme eu tenha o efeito da secagem ou eu tenha o efeito do umedecimento. Então, pode ser que o material no estado seco, ele tenha uma característica de deformação, e no estado úmido ele tem uma característica completamente diferente. Então, quando a gente fala do clima, né, é essa variação, muitas vezes, tá, que vai influenciar também no nosso método de dimensionamento. Quando eu falo acerca da propriedade dos materiais, se vocês perceberem, a gente tem, são diversas camadas, revestimento, base, subbase, reforço, o próprio terreno de fundação, tá? Pode ser constituído de um material completamente diferente das demais camadas, e normalmente é, porque é a própria fundação. Então, o que acontece? A gente tem materiais diferentes que vão entrar em contato e que precisam ser dosados adequadamente. Eu tenho ligante, eu tenho um agregado, eu posso ter um cimento, eu posso ter uma cal, que vai fazer parte, então, dessas camadas do pavimento. Então, a gente tem aí uma imensa variedade de materiais e de propriedades. O tráfego é uma outra variável que a gente estudou na aula passada, e muitas vezes é difícil de se prever, tá? Então, se eu não tenho uma previsão correta do tráfego, o que vai acontecer? O meu pavimento, ele pode ser sub- ou superdimensionado. E eu preciso fazer tudo isso para prever que o meu pavimento, ao longo do tempo, ele vai ter uma certa durabilidade, e ele não vai falhar. A gente até viu que a gente tem defeitos funcionais, né, que não afetam a estrutura do pavimento, mas a gente tem defeitos estruturais, como a deformação permanente, a fadiga do revestimento, e a gente precisa prever, para prever que esses defeitos, eles não aconteçam no momento muito cedo, tá? Então, esses defeitos, a gente também precisa entrar com vários modelos de previsão, e às vezes as condições diárias, elas podem mudar, como, por exemplo, o tráfego, né? E isso vai afetar, então, a resposta do modelo que eu vou utilizar para dimensionar o meu pavimento, tá? Então, a gente tem situações, por exemplo, do pavimento ser subdimensionado, ou seja, você determina espessuras que são inferiores àquelas que deveriam, conceitualmente, serem as corretas. Então, o que vai acontecer? O nosso pavimento vai entrar numa ruptura prematura. Então, se ele rompe muito cedo, o que vai acontecer? A gente vai gastar mais para conservar e manter esse pavimento. E aí, os órgãos rodoviários, eles precisam ter um controle acerca da malha rodoviária para, inclusive, tomar a decisão na hora certa de fazer a intervenção nesses pavimentos que foram subdimensionados. Então, essa informação, ela é importantíssima, porque, mais uma vez, pavimento custa caro, e se eu também não mantiver esse meu pavimento na hora certa, tá? Eu provavelmente vou estar gastando mais recursos aí no futuro. Eu tenho outro caso, né, que é a possibilidade do pavimento ser superdimensionado, ou seja, da gente selecionar espessuras superiores àquelas que deveriam ocorrer. Então, quando isso acontece, a gente vai estar desperdiçando recursos, porque a gente vai estar investindo inicialmente, aplicando um recurso maior do que deveria aplicar. E para países como o Brasil, isso é bastante complicado, porque a gente precisa racionalizar os recursos no sentido de utilizá-los muito bem, até porque a gente tem muitas demandas, tá? Então, é preciso que dentro desse contexto a gente possa dimensionar bem os nossos pavimentos. Eu trouxe um exemplo
aqui para vocês, né, sobre essa questão, por exemplo, do subdimensionamento. Como eu comentei com vocês, nós vamos tratar hoje do método empírico, que é o método do DENIT, que vocês vão aprender. Esse grafiquinho vocês já conheceram quando a gente falou acerca do ensaio CBR. Então, praticamente, como é que eu vou dimensionar um pavimento pelo método do DENIT? Vocês vão ver isso, né, no finalzinho da aula, e vão fazer exercícios mais para frente. Vocês vão entrar com um número N, tá? E em seguida vão determinar uma espessura total do pavimento. Então, nesse caso específico, a gente está falando aqui da durabilidade dos pavimentos, aquilo que é esperado e aquilo que é real. Então, né, a gente fez aí uma relação entre expectativa e realidade. Então, se eu dimensionei o meu pavimento pelo método empírico, e eu previ que esse pavimento fosse durar 10 anos, e aí eu gastei, né, provavelmente um recurso, provavelmente, né, eu gastei um recurso inicial. Nesse caso específico, isso é um caso real, de uma rodovia aqui do nosso estado, do estado do Ceará. Então, essa rodovia foi projetada pelo método empírico, a gente determinou todas as espessuras, revestimento, base, subbase, e esse pavimento, ele foi projetado para durar 10 anos. Nós tivemos aqui um investimento inicial de cerca de 62 milhões de reais. Então, em tese, o pavimento deveria durar 10 anos. Quando a gente vai fazer a análise do método mecanístico empírico, que é o método que vocês vão aprender na próxima aula, a gente verifica, por exemplo, que esse pavimento, quando a gente analisa as propriedades dos materiais, a gente analisa o número N e a gente analisa, por exemplo, um defeito estrutural, que é a área trincada, vocês vão ver que vai existir um limite aí de aceitação, que é 30%. Então, o que que acontece? Para aquele tráfego e para aqueles materiais que a gente analisou à luz das propriedades mecanísticas, a gente vai verificar, por exemplo, que para esse caso específico, esse pavimento que era para durar 10 anos, ele vai romper logo nos 2 primeiros anos. Isso significa o quê? Que eu vou gastar mais com manutenções, eu, né, selecionei as espessuras erradas, esse pavimento ele pode sofrer interrupções, e isso pode provocar problemas, né, muito grandes, inclusive com relação à economia. Então, esse slide é mais para mostrar essa, que a gente espera e aquilo que é real. Então, eu paguei pelo pavimento para durar 10 anos e ele só vai durar 2, tá? Então, vocês vão ver que essa é uma realidade que às vezes acontece quando a gente utiliza o método empírico. E vão perceber, né, na realidade, o método empírico, ele é bastante utilizado ainda no Brasil, mas já está na hora da gente inserir novas propriedades para que a gente possa prever adequadamente o que vai acontecer com os nossos pavimentos, tá? Então, isso é um pouquinho para chamar já a atenção de vocês, que nós temos essas duas realidades. Muitas vezes, o método empírico, tá, ele também, tá, ele vai poder superdimensionar também pavimentos. Então, a gente vai voltar para aquela realidade, né, que a gente comentou anteriormente, que é o fato de você ter que prever adequadamente essas, determinar as espessuras do meu pavimento para que eu possa não desperdiçar um recurso inicialmente, tá? Então, a gente vai viver essa realidade, né, de ter um método empírico, que é o método que a gente utiliza, que pode ou superdimensionar, e a gente tem aí a chegada dos métodos mecanísticos empíricos, que tudo indica, né, que a gente tem uma melhor previsão dessa vida útil do meu pavimento. Então, a gente tem vários tipos de dimensionamento de pavimentos flexíveis. Eu tenho um método empírico, que é baseado na experiência, tá, de pavimentos que deram certos e que foram submetidos a determinadas condições específicas de clima. Tá? Normalmente, as propriedades desses materiais, dos materiais granulares,
são requeridas através do ensaio CBR, dos materiais cimentados, através da resistência à compressão simples. Então, eu preciso dessas propriedades para poder determinar as espessuras do meu pavimento. Já no método mecanístico empírico, tá, a gente vai fazer análise das tensões, das deformações e dos deslocamentos que são provocados por aquele nível de tráfego que vai atuar no meu pavimento, e eu vou tentar compatibilizar os meus materiais, ou seja, usar materiais que sejam capazes de suportar aquele nível de tensão, deformação e deslocamento. Então, normalmente a gente tem uma função de transferência, a gente tem um critério, eu diria, de ruptura para um nível de tensões, de deslocamentos críticos, e a gente vai fazer uma análise do pavimento e vai verificar se, ao fazer essa análise do pavimento, eu vou atingir esses meus critérios de ruptura. Então, para isso, a nossa entrada de dados, normalmente, tá, a gente vai estar entrando com parâmetros de rigidez, a gente vai estar usando o módulo de resiliência das camadas granulares, do próprio revestimento. Então, a gente vai rodar algum programa de elementos finitos, existem vários, tá, para poder analisar se com aqueles materiais e com aquelas espessuras que eu determinei preliminarmente, aquele pavimento vai ser capaz de suportar aquele tráfego, tá, para o qual ele foi projetado. Existem os métodos mecanísticos puros, tá, que na verdade eles ainda não existem, eles não existem ainda porque normalmente essas funções de transferências, elas, para o método ser mecanístico puro, elas não devem ser empíricas, então a gente não vive essa realidade ainda, eu diria, no mundo. A gente sempre tem um critério de ruptura, por exemplo, ou uma função de transferência que é baseado em experiências, tá? Em análise de trechos que deram certo, né? Então, na prática atual, o que a gente tem? A gente tem um método empírico, eu diria para vocês que grande parte dos nossos pavimentos são dimensionados exatamente pelo método que nós vamos apresentar hoje para vocês. Mas eu diria que a gente já está fazendo essa transição entre o método empírico e o mecanístico empírico, então vocês vão ver que hoje a gente já tem um método, né, que é chamado método Medina, que tem sido aí divulgado pelo DENIT, e vai ser testado ao longo desses próximos anos, então acredito que vocês vão fazer parte dessa geração que vai fazer essa transição entre o método empírico e o mecanístico empírico, que é exatamente a realidade que a gente vive atualmente. Bom, então, as finalidades do dimensionamento. Eu preciso determinar a espessura das camadas, tá, do revestimento, base, subbase, reforço. Vocês vão ver que nem todas as camadas vão precisar existir, isso vai depender muito do nível de tráfego, ou vai depender da qualidade do meu subleito, a gente até já comentou isso, né, atrás. Se eu tiver um subleito, eu diria mais frágil, a tendência é eu ter um pavimento mais espesso, e se eu tiver um carregamento, número N muito alto, a tendência é eu também ter um pavimento mais robusto. Mas se eu tiver uma situação contrária, onde, por exemplo, o tráfego é menor, eu tenho rodovias de baixo volume, eu não preciso utilizar espessuras, eu diria, tão altas, então a tendência é a gente ter pavimentos mais delgados, tá? E aí, em função dessa realidade, se o pavimento é mais robusto, é mais delgado, eu vou selecionar os meus materiais, tá? Compatíveis, mais uma vez, com o nível de tráfego, tá? Para o qual o pavimento vai ser solicitado. Uma outra finalidade é definir os materiais que vão constituir as camadas, então eu vou ter que informar o meu revestimento, ele é um concreto asfáltico, ele é um tratamento superficial, a minha base vai ser um solo brito, ou vai ser um solo cal, ou vai ser um solo cimento, eu vou ter que determinar se a minha subbase vai ser estabilizada granulometricamente, o meu reforço vai ser oriundo de qual jazida, e a gente vai, por sua vez, também elaborar as especificações técnicas, tá? E vamos definir o tipo de pavimento também, tá? Se ele é um pavimento asfáltico, se eu vou usar um revestimento em alvenaria poliédrica, ou se eu vou usar um revestimento em concreto. Então, essa definição também faz parte, né, das finalidades do meu pavimento.
Existem vários dados para o projeto de pavimentos que nós já vimos, tá? Então, eu vou fazer aqui uma rápida revisão de coisas que a gente já falou, então, vou passar bem rápido. Então, um dos dados é o estudo de tráfego, tá? Então, a gente precisa determinar o número N, tá? Então, a gente vai precisar definir volume de veículos, composição por tipo de veículos, as cargas máximas que irão transitar na nossa via, a frequência dessas cargas. Então, essa informação, ela é primordial para o dimensionamento, para eu poder determinar, então, essas espessuras, seja no método empírico, ou seja no método mecanístico empírico. Os estudos do subleito também, eu preciso identificar qual é a fundação do meu pavimento, tá? Eu preciso saber se essa estrutura, ela é frágil, ela é forte, então, para isso, como nós vimos lá na parte dos estudos geotécnicos, vocês vão fazer várias sondagens, vão coletar amostras, vão fazer ensaios de laboratório, vão fazer análise estatística dos dados, para poder identificar a propriedade do terreno de fundação aonde o pavimento vai ser assentado. Uma outra informação são as informações referentes às jazidas, né? Quais os materiais que vão compor cada uma dessas camadas, quais as características, quais as propriedades, quais os ensaios de laboratório que eu vou estar utilizando para poder fazer a identificação desses materiais que vão compor, então, essa minha estrutura do pavimento, coisas que a gente viu lá na parte dos estudos geotécnicos. O clima também, tá? Ele é importante para a definição do tipo de pavimento a ser construído, inclusive para a elaboração dos estudos de drenagem, né? A água, ela vai penetrar no pavimento de diversas maneiras diferentes, né? Vocês estão vendo aqui uma figurinha, tá? Onde a água, ela pode, por exemplo, infiltrar pelas tricas do meu revestimento, eu posso sofrer uma infiltração pelas bordas do pavimento. Então, se eu tenho, por exemplo, uma probabilidade de ter maiores infiltrações, de ter materiais mais frágeis, eu tenho que dimensionar bem os meus acostamentos, muitas vezes usar acostamentos mais largos, para evitar que a água, tá, penetre no meu pavimento e modifique as propriedades dos meus materiais. Então, definir a espessura do pavimento, tá, também é uma atividade que está atrelada ao clima. Muitas vezes, por exemplo, o tipo de ligante que eu vou estar utilizando, ele está relacionado ao clima, se o clima é mais quente, se o clima é mais frio, eu vou selecionar um ligante com uma dada viscosidade. Então, isso é importante também para que a gente possa dimensionar bem a nossa estrutura. Bom, depende das condições locais também, do tipo de mão de obra existente, dos equipamentos disponíveis, das preferências dos municípios. Então, normalmente, as regiões, às vezes, as cidades, os municípios, eles têm uma determinada preferência por um determinado tipo de pavimento, um determinado tipo de solução. Por exemplo, quando a gente fala aqui no estado do Ceará, a gente já viu isso, né, em aulas anteriores. A gente viu, por exemplo, que é uma preferência local a seleção da base de solo brita, tá? Até quando isso vai ser desse jeito, até quando tiver materiais, até quando tiver brita, né? E a gente precisa também estar apresentando novas soluções. Há uma preferência, por exemplo, para o uso dos tratamentos superficiais em rodovias de baixo volume de tráfego, a gente já viu que isso, né, cerca de 58%, 60%, por aí, né, nas nossas rodovias são constituídas em tratamento superficial. Então, normalmente, essas soluções, elas também podem estar associadas às práticas locais, tá? Tem determinados estados, por exemplo, que podem preferir um pavimento rígido no lugar do pavimento flexível, que é uma tendência, eu diria, né, a escolha do pavimento flexível para o caso do estado do Ceará é uma prática nossa, né, uma prática estadual. Bom, e aqui a gente já vai entrar agora no método empírico do DENIT, tá? Então, o que vocês estão vendo é uma figurinha com todas as camadas. Então, vocês estão vendo aqui que o revestimento, ele tem uma espessura R, que vocês vão encontrar, a base tem uma espessura B, que vocês vão encontrar, a subbase tem uma espessura que eu estou chamando aqui de H20, o reforço do subleito tem uma espessura que eu estou chamando aqui de HN,
E eu tenho aqui o meu subleito, onde a minha estrutura, né, vai estar assentada. Então, vocês vão verificar que no método do DENIT, a gente está sempre entrando com a propriedade de uma camada inferior para dimensionar a espessura da camada que eu vou, a espessura das camadas que eu vou colocar acima dessa camada inferior. Então, por exemplo, toda vez que eu entrar com a resistência do meu subleito, tá? Eu vou entrar, por exemplo, o meu subleito, ele tem um CBR que eu estou chamando de M. Então, eu vou estar determinando uma espessura HM, que é a espessura total para proteger esse meu subleito. Quando eu entrar com a resistência do tipo CBR do meu reforço do subleito, tá? Eu vou dimensionar a espessura das camadas que eu vou colocar acima do meu reforço do subleito para proteger essa camada, que é o que vocês estão vendo aqui pelo HN, tá? Então, vocês estão vendo aqui um H20, que a gente está chamando, tá? Então, seria a espessura total do pavimento que vai proteger essa camada inferior, que é a camada de subbase. Então, se eu entrar com a propriedade da subbase, por exemplo, a subbase vai ter um CBR de 20, o que eu vou encontrar quando eu olhar para os meus ábacos, consultar os meus ábacos, é a espessura da camada, tá? Total, que vai proteger essa camada inferior. Esse conceito é extremamente importante, porque vocês vão perceber, tá, que essa espessura, ela é sempre determinada em função da camada que está abaixo, tá? Então, não é à toa, por exemplo, que eu coloquei aqui um H20. Por que a gente colocou H20? Se vocês lembrarem, a subbase, eu tenho que utilizar um CBR no mínimo de 20%. Então, eu entrei, por exemplo, com o valor no meu ábaco, com o CBR de 20%, que é o CBR da subbase, e para isso eu determinei essa espessura H20, que é a espessura total que vai proteger essa camada de subbase. Então, isso é muito importante, isso é um conceito importante para que vocês possam estar utilizando o ábaco adequadamente. Bom, vamos para frente. Então, o método do DENIT, que é o método empírico que vocês vão utilizar, foi um método que foi proposto no Brasil pelo engenheiro Murilo Lopes de Souza, tá? É um método aí que data da década dos anos 60, e se vocês perceberem, a gente ainda utiliza esse método até hoje. Ele sofreu algumas mudanças em 1981, mas foram mudanças muito leves, né? A concepção do método continua sendo a mesma. Esse foi um método que foi originado pelo exército americano, ainda, né, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Pela simplicidade, pela facilidade, ele foi extremamente divulgado na época da Segunda Guerra. Mais uma vez, a gente tinha uma necessidade muito grande de construir pavimentos mais rapidamente, e aí esse método, eu diria que os princípios do método do DENIT, né, ele está todo baseado nesse método que foi desenvolvido pelo exército americano aí, durante, né, o período da Segunda Guerra. Então, é um método que é baseado no ensaio CBR e no índice de grupo. O índice de grupo, ele é um índice que varia de 0 a 20. Para que a gente calcule esse índice de grupo, a gente precisa ter informações acerca do limite de liquidez, do índice de plasticidade, da granulometria. É uma formulinha, tá? Onde, quando você tem essas informações acerca da granulometria e dos valores dos índices de plasticidade, tá? Você vai determinar esse índice de grupo. E aí, o índice de grupo, tá? Pelo conceito desse método, o material é bem melhor quando esse índice de grupo é menor. Ou seja, como ele varia de 0 a 20, tá? Então, a tendência é, se eu tenho um índice de grupo 0, eu teria um material de melhor qualidade. Se eu tenho um índice de grupo 20, eu teria um material de pior qualidade. Aí, normalmente, para ele ser 20, eu tenho LLs altos, eu tenho IPs altos, eu tenho uma quantidade de finos muito altas, e a gente já viu que, tradicionalmente, quando eu tenho essas situações de ter limite de liquidez muito alto, índice de plasticidade muito alto, ter uma quantidade de finos muito grande, né, na minha mistura, isso conduz tradicionalmente à previsão de um mau comportamento. Embora a gente já viu as exceções, nós falamos um pouquinho sobre a questão dos solos lateríticos, né, de comportamento laterítico, que podem furar, por exemplo, esse índice, tá?
Então, vocês vão ver que os coeficientes de equivalência estrutural são também baseados em resultados da pista experimental da ASCO. A gente vai falar um pouquinho acerca desses coeficientes de equivalência estrutural. Em tese, o que isso significa? Né? Vocês vão ver que é sempre a relação entre materiais. Se eu vou usar uma camada, se eu vou usar, por exemplo, 20 centímetros de uma camada de solo brita, que é um material granular, esses 20 centímetros, ele vai equivaler, por exemplo, a 10 centímetros de um revestimento asfáltico. Então, eu diria que o meu coeficiente de equivalência estrutural seria 2. Por quê? Porque 20 centímetros de uma camada de base granular equivale a 10 centímetros, por exemplo, de um revestimento de concreto asfáltico. E aí vocês vão ver que esses coeficientes, eles são empíricos, mais uma vez, porque o método é empírico, e foram baseados aí em experiências, né, de pistas experimentais aí da ASHA, ou seja, em pistas que foram também analisadas, tá, em outros, né, no caso nos Estados Unidos, em outro país, que muitas vezes tem condições climáticas diferentes das nossas. A gente já abordou também essas questões quando nós falamos da parte dos ensaios, tá? Eu diria que a gente tem uma tendência, o Brasil tem uma tendência muito grande em copiar os modelos americanos, tá? Mas aí, no que você copia, você precisa fazer as devidas adaptações. No caso do método empírico, tá? É um método que ele não é tão utilizado nos Estados Unidos, eu não posso dizer que ele não é, ele, às vezes, né, para rodovias de classes inferiores, eles ainda utilizam, mas existem métodos, né, eu diria que os pavimentos americanos, por exemplo, hoje, eles são dimensionados por métodos mecanísticos empíricos. Então, enfim, né, vamos falar, então, do método empírico. Existe um roteiro para o uso desse método, que ele está mostrado aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o cálculo do índice de grupo. Essa etapa, ela pode ou não existir, a gente vai já falar sobre isso, tá? A gente vai falar também da determinação do fator de equivalência de operações, da determinação do fator climático regional. Na verdade, vocês já viram na aula anterior, por isso que isso está marcadinho aqui no cor diferente. A gente vai determinar os coeficientes de equivalência estrutural, vamos determinar a espessura mínima do revestimento betuminoso, e em seguida, né, vamos determinar a espessura das camadas. Bom, existem condições a serem atendidas pelo método empírico, a gente também já discutiu essas condições quando falou dos estudos geotécnicos, quando nós falamos acerca dos materiais. Então, por exemplo, aqui, a compactação da base, ela tem que ser feita no próprio intermediário, no mínimo, né? Eu posso usar uma energia maior, como próprio modificado, isso vai depender do tipo de solução que eu vou adotar como camada de base. Os 20 centímetros superiores do subleito, o reforço do subleito e a subbase terão que ser compactados, no mínimo, no próprio normal, tá? As misturas betuminosas serão dosadas pelo ensaio Marshall, que vocês também já viram, tá? E aqui a gente tem as características dos materiais granulares que nós também já comentamos anteriormente. Então, o subleito, ele tem que ter um CBR aí, tá? No mínimo de 2%, expansão menor ou igual a 2%. Então, quando eu não atinjo quando o meu subleito é muito ruim, a ideia é que a gente coloque uma camada, né, de melhor propriedade acima desse subleito, inclusive para poder reduzir as espessuras do meu pavimento. Então, aqui embaixo eu até falei, no caso de ocorrência de materiais com CBR menor do que 2, é sempre preferível fazer a substituição na espessura de pelo menos 1 metro por material que apresente, né, uma resistência melhor, tá? O reforço do subleito, eu tenho que utilizar um CBR que seja maior ou igual ao subleito, uma expansão que seja aqui no máximo de 1%. A subbase, a gente já viu que o CBR tem que ser no mínimo de 20%, e a expansão tem que ser no máximo de 1%. A base, a depender do nível de tráfego, eu posso ter um CBR de 80%, de 60%, tá? Muitas vezes vocês vão ver que no caso das nossas especificações locais, existe até a possibilidade de usar um CBR, tá, de 40% para tráfego mais baixo.
Esses materiais que vão ser utilizados na camada de base vão ter que ter uma expansão máxima de 0,5%, limite de liquidez máximo de 25%, IP no máximo de 6%, equivalente de areia, tá? No mínimo de 20%. Esses materiais vão ser enquadrados em faixas granulométricas especificadas pelo DENIT ou pelos órgãos rodoviários locais. A gente também já viu, né, isso. A gente já viu que a fração graúda tem que apresentar um desgaste Los Angeles inferior a 50%. Eu posso até utilizar um valor diferente desse 50%, desde que eu comprove através de experiências que aquele material ele vai funcionar. Tá? Então, vocês vão ver que as especificações vão dar também esse tipo de abertura. A fração que passa na peneira número 200 deve ser inferior a 2/3 da fração que passa na peneira número 40. Então, essas especificações ditas tradicionais, eu tenho chamado de tradicionais, elas limitam a quantidade de finos da minha mistura, exatamente para evitar que eu tenha expansões muito altas, que eu tenha limites de liquidez muito altos, que eu tenha IPs altos, né? Então, eu diria que essas são as regras que a gente já vinha discutindo aí em aulas anteriores. Isso tudo, mais uma vez, faz parte do método empírico do DENIT também, essas requisições. Então, o roteiro, né? O primeiro passo aí seria o cálculo do índice de grupo ou do CBR. Então, mais uma vez, eu comentei com vocês que o índice de grupo é, então, um número, tá? Então, tem uma fórmula, tá? Em função do limite de liquidez, do índice de plasticidade, da quantidade de finos, que vai te fornecer esse número, que vai variar de 0 a 20. Então, existem casos, por exemplo, de anteprojeto, onde o ensaio CBR pode não ter sido executado, tá? Mais uma vez, isso vale só para anteprojeto. Essa etapa eu posso suprimir do meu procedimento quando eu realizo o meu ensaio de CBR. Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma tabelinha que vai fazer a variação do índice de grupo, tá? Que vai relacionar o valor do índice de grupo com o índice de suporte baseado, previsto pelo índice de grupo. Então, se o meu índice de grupo for 0, por exemplo, tá? Eu vou achar que o índice de suporte de 20%. Se o meu índice de grupo for 20, por exemplo, eu vou aqui prever um índice de suporte de 2%. Então, foi aquilo que eu comentei com vocês. É um número que varia, então, de 0 a 20, e quanto menor o índice de grupo, melhor o material. Quanto maior o índice de grupo, pior as características desse material. Então, o que o método, né, tem essa etapa que o método mostra? Ele mostra aqui, tá, que o índice de suporte, então, ele pode ser determinado pela média do índice de suporte determinado no ensaio CBR. Então, se eu fiz um ensaio de CBR, tá, eu posso, né, por exemplo, chegar à conclusão que o meu índice de suporte era 20, eu calculo aqui o meu índice de suporte com base no IG e tiro uma média, tá? O índice de suporte, ele vai ter que ser sempre menor ou igual ao valor do CBR determinado em laboratório, tá? Muitas vezes o índice de suporte CBR, tá, que a gente está chamando aqui, é igual ao meu, muitas vezes não, o meu índice de suporte, tá, CBR é igual, né, ao valor determinado no ensaio de CBR. Aí, mais uma vez, aquilo que eu comentei com vocês, nos casos de anteprojeto, eu posso tomar, tá, posso adotar que o índice de suporte, ele pode ser determinado através dessa tabelinha. Essa é uma etapa, gente, que eu tenho mostrado porque está lá no método, tá, mas eu diria para vocês que ela é pouquíssimo utilizada. A gente mostra porque está lá no método e vocês podem, né, de repente, apresentar algum tipo de dúvida. Então, se a gente der, na verdade, como é que isso funciona? Se eu não tiver nenhuma informação acerca do meu ensaio CBR, eu posso estar utilizando essa tabela e fazer um pré-dimensionamento, a palavra é pré, né, um pré-dimensionamento com base nessa tabela. Mas eu diria que eu não recomendaria, enfim, é uma previsão muito ruim, né, principalmente sabendo que a gente pode ter materiais de comportamento laterítico aqui. Então, o material de comportamento laterístico, ele provavelmente vai dar um índice de grupo aí de 20, um índice de grupo alto, e você vai prever o índice de suporte à luz desse índice de grupo muito baixo, quando, na verdade, o material pode ter uma capacidade bem maior do que aquela que é prevista.
Para materiais tradicionais, tá, isso pode até funcionar, mas eu não recomendaria o uso dessa tabela. Mas, enfim, mas fica acordado que se aparecer um índice de grupo aí no meio de uma questão, vocês vão ter que utilizar essa tabela aí para poder fazer essa determinação. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, tá? Digamos que vocês ensaiaram um material, tá? E o resultado dele, do CBR, deu 10 e o índice de grupo deu 9. Então, se vocês forem observar, tá na tabelinha, se o índice de grupo for 9, o meu índice de suporte previsto é de 6. E aí eu vou tirar a média, 10 mais 6 vai dar 16, dividido por 2 vai dar 8. Então, 8 seria o número que vocês iriam utilizar, tá, para o dimensionamento. Aqui tem um exemplo diferente, tá, onde a gente vai ter que ter essa condição, que o índice de suporte vai ter que ser sempre menor ou igual ao valor do CBR. Então, o que aconteceu aqui? Eu fiz um ensaio, o valor do CBR deu 12, e aí calculei o índice de grupo, deu 1. Quando eu tenho um índice de grupo 1, eu faço a previsão aqui do índice de suporte, tá? Com base no índice de grupo, igual a 18. Então, se eu somar 12 mais 18, vai dar 30. 30 dividido por 2 vai dar 15, tá? Então, 15 é maior do que o valor do CBR do material. Então, eu adoto os 12%. Tá? Então, em suma, em linhas gerais, normalmente, tá, a gente vai estar utilizando o valor do CBR determinado em laboratório. Tá? Eu diria que essa tabela ela poderia ser utilizada, tá, se você não tivesse informação nenhuma acerca do material e somente como uma pré-avaliação, um chute inicial dessa espessura do teu pavimento. Aqui tem um exemplo, como é que a coisa vai funcionar, quando você tem, por exemplo, o valor do CBR, tá, do teu subleito, tá? Eu tenho, por exemplo, um CBR de 5, tá? E eu tenho um nível de tráfego, número N de 3,2 vezes 10 a quarta, então eu vou nessa tabelinha aqui, tá? Aqui é o número N, esse ábaco, tá? Então eu acho 3,2 vezes 10 a quarta, até encontrar a minha curva de CBR de 5, tá? E com isso eu vou determinar uma espessura, né, total de 39 centímetros pelo ábaco, a espessura total do meu pavimento, desde o topo do subleito até o revestimento asfáltico, tá bom? Mas, enfim, eu só quis mostrar, mas isso aqui o Weber vai explorar aí na segunda parte da nossa aula, com vários exemplos, para vocês utilizarem esse ábaco corretamente. Bom, determinado índice de grupo, a gente vai para a determinação do fator de equivalência de operações e para a determinação do fator climático regional, que nós vimos na aula passada. Então, na aula passada, vocês aprenderam a determinar o número N, tá? Em função do fator de eixo, do fator de carga, do fator climático regional e do volume de área médio, do período de projeto. Então, tendo essas informações, vocês vão determinar o número N. A gente viu também na aula passada, que tinha uma tabela para determinação do fator climático regional em função da altura média de chuvas, tá? Então, se chove mais ou chove menos, vocês vão ver que esse fator climático regional, ele pode mudar, mas normalmente a gente utiliza um fator climático regional de 1, tá? Que foi o que a gente viu na aula anterior. E aí, a gente iria, então, quarto passo seria a determinação dos coeficientes de equivalência estrutural. Então, esses valores de equivalência estrutural, eles vão depender do tipo de material, mais uma vez, se o material é um solo brita, se eu tenho um solo cal, se eu tenho um revestimento asfáltico do tipo denso, se eu tenho uma mistura aberta, então, esses coeficientes de equivalência, logicamente, eles vão mudar. Então, cada camada vai possuir um coeficiente de equivalência, que a gente chama de K, tá? Esse coeficiente, como eu comentei anteriormente, ele vai relacionar a espessura que a camada deve possuir de material padrão. Esse material padrão é sempre um material granular, tá? Com a espessura equivalente do material que realmente irá compor a camada do meu pavimento. Então, aqui tem até um exemplozinho, né? Se o revestimento de concreto bituminoso, por exemplo, possui um coeficiente K igual a 2, então significa o quê? Que 10 centímetros desse revestimento de concreto asfáltico vai ser equivalente a 20 centímetros de uma base granular.
tá? Então, a gente está fazendo a correspondência entre diferentes materiais, tá? E o nosso material padrão, né, vamos deixar claro e registrado, que vai ser sempre a base granular. Então, é até importante registrar aquele ábaco que a gente viu, tá? Esse ábaco de dimensionamento, tá? Essa espessura total, ela é determinada para material granular, tá? Então, quando eu determino que o meu pavimento, eu preciso ter 39 centímetros, então é 39 centímetros de material granular que vai proteger aquele subleito. Então, acima daquele subleito, eu vou ter que colocar uma camada de 39 centímetros de material granular. Então, à medida que eu vou incorporando outros materiais, o que vai acontecer? Essa espessura, tá? Ela vai mudar, tá? Eu estou botando mais uma vez, é 39 centímetros de material granular. Mas quando eu vou compondo os diferentes materiais, a espessura real, ela vai ser outra em função dos coeficientes de equivalência estrutural. Mais uma vez, vocês vão ver isso nos exercícios, tá? Então, o que a gente tem para determinar esses coeficientes de equivalência estrutural? Mais uma vez, vão existir tabelas. Como eu comentei com vocês, o método é empírico, ele é baseado em experiências. De onde é que saíram esses coeficientes estruturais? Saíram lá das pistas experimentais da ASHA, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, vocês vão consultar essa tabela para achar esse coeficiente estrutural. Se eu tiver um concreto asfáltico, o coeficiente estrutural vai ser um K igual a 2. Se eu tiver um pré-misturado a quente, o meu K vai ser 1,7. Se eu tiver um pré-misturado a frio, eu vou ter um K de 1,4. Se eu tiver uma base ou revestimento por penetração, o meu K vai ser de 1,2. Lembre-se que os revestimentos por penetração são os tratamentos superficiais, do tipo simples, duplo e triplo. Tá? Então, toda vez que eu falar de tratamento superficial, eu vou usar um K igual a 1,2. As camadas granulares, o K igual a 1. Porque aí eu estou correspondendo o material, tá? Todos os materiais com relação ao material granular, que é o material padrão, por isso que o K do material granular é 1. Se eu tenho, por exemplo, uma base de solo cal, o meu coeficiente de equivalência estrutural vai ser 1,2. Vocês vão ver também que podem existir recomendações, por exemplo, para uso mesmo de material granular, se eu tiver um subleito, uma subbase, tá? O meu K pode ser 0,77, se eu tiver um reforço, eu posso usar 0,71, inferior ao material granular, tá? Mas isso são recomendações, quando não se diz nada, a gente sempre vai usar, tá? O nosso K igual a 1 para material granular. Então, se eu usar coeficientes diferentes, eu preciso informar, tá, para vocês. Porque muitas vezes eu posso ter... Por que isso acontece? Vamos pensar. Muitas vezes eu tenho um material granular que tem uma resistência de 80, um CBR de 80, e eu tenho outro material granular que tem uma resistência de 10. Então, a gente coloca todo mundo no mesmo saco. Materiais de diferentes CBRs, por serem granulares, a gente considera o K igual a 1. Então, por isso que muitas vezes vocês vão enxergar essas mudanças, né, em algumas recomendações, porque se faz alguma consideração acerca das diferentes qualidades dos materiais. Mas, em tese, mais uma vez, né, o K vai ser sempre igual a 1. Quando você quer utilizar essas mudanças, você precisa informar, né, antecipadamente. Aqui eu tenho uma equaçãozinha também para determinar os coeficientes de equivalência estrutural, que podem ser obtidos por essa relação, tá, que está aqui colocada. Mais uma vez, isso vai depender, tá, do exercício que vocês vão praticar, mas eu diria que grande parte dos casos a gente vai estar utilizando essa tabela, que é a tabela padrão, tá, que está no método do DENIT. Bom, por último, a gente vai determinar a espessura mínima do revestimento betuminoso. Então, o que vai acontecer? Em função do número N, tá, vocês vão determinar qual é o revestimento asfáltico que vocês terão que utilizar. Se eu tiver um N muito baixo, tá, menor ou igual a 10 a sexta, eu vou usar um revestimento em tratamento superficial betuminoso. Se eu tiver um N, por exemplo, maior do que 5 vezes 10 a sétima, eu vou usar um concreto betuminoso com 12,5 centímetros de espessura. Então, o que acontece? Vocês já vão dimensionar o pavimento, tá? A primeira etapa é, achei o número N, achado o número N, eu já vou saber o tipo de revestimento e a espessura do revestimento que eu vou estar utilizando no meu pavimento. Aí,
mais uma vez, aí a gente vai para a parte da determinação das espessuras das camadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou determinar a espessura total do pavimento em função de N e em função do índice de suporte, tá? Baseado no CBR. Então, mais uma vez, aqui eu tenho um tráfego de N vezes 10 à sétima, né, que eu coloquei aqui. Eu tenho um subleito, por exemplo, de 5%, então eu vou lá na minha curvinha de CBR de 5%, tá? Então, eu faço essa identificação, então faço a correspondência do N com a curva e determino aqui a espessura total do meu pavimento, tá? Que no caso aqui vai ser 65 centímetros pelo lado. Então, 65 centímetros vai ser a espessura total desde o topo do subleito até a camada do meu revestimento. Aí, mais uma vez, lembrar que esse ábaco, ele é para base granular com coeficiente de equivalência estrutural igual a 1. Aqui vocês têm aqui também uma equação, tá? Que vai achar a espessura total do pavimento em função do número N, em função, tá? Do resultado do valor CBR, que vai conduzir à formação dessas curvas, né? Que estão representadas nesse árbitro. Então, mais uma vez, né? Volto com a figurinha aqui, com a figurinha que eu mostrei para vocês no comecinho. Na hora que eu vou determinar o revestimento asfáltico, eu vou lá naquela tabela, em função do número de tráfego, eu vou achar quem é o meu qual é a espessura total do meu revestimento asfáltico. Eu vou ter que determinar aqui a espessura total do pavimento utilizado para proteger a minha camada de subbase a partir dos resultados do CBR da camada de subbase. Então, quando eu entrar, por exemplo, com 20%, eu fui, por exemplo, digamos que o meu nível de tráfego foi 10 à sétima, a minha subbase é 20, tá certo? Então, eu vou determinar aqui uma espessura em torno de 25 centímetros. Então, 25 centímetros vai ser essa espessura H20, tá? A espessura total, que vai proteger essa minha camada de subbase. Então, o que a gente vai fazer? A gente, como esse ábaco, ele está todo desenvolvido em termos de camada granular, a gente vai ter que utilizar os coeficientes de equivalência estrutural para transformar os materiais em camada granular, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, quando eu faço a correspondência, eu determinei a espessura do meu revestimento, tá? Foi 10 centímetros. Eu vou atrás do meu coeficiente de equivalência estrutural do meu revestimento, foi 2. Fui lá e coloquei. Então, achei o R pela tabela, achei o K do revestimento pela tabela, eu preciso determinar aqui a minha espessura da base, eu vou usar o coeficiente estrutural da base, que no caso seria igual a 1, então esse valor vai ser maior ou igual a 1H20, que foi determinado no ábaco anterior. Quando eu chegar aqui na minha subbase, de novo, eu vou pegar o R vezes o KR, o B vezes o coeficiente estrutural da base, H20 vezes o coeficiente estrutural da minha subbase vai ter que ser maior ou igual a HN, que é aquela espessura que eu vou determinar no ábaco, utilizando os dados do reforço do subleito, para que eu possa proteger essa camada de reforço do subleito. Então, na equação anterior, na primeira inequação, eu vou ter todas as informações, vou ter o R e o KR, vou ter o KB, vou ter o H20, então determino a minha espessura da base. Quando eu tiver a espessura da base, eu vou partir para a segunda inequação, então eu já vou ter o R mais o KR, eu vou já ter o B mais o KB, o que eu quero achar é o H20, que é a espessura da minha subbase, mas eu já vou ter o coeficiente de equivalência estrutural da minha subbase, e eu já vou ter o HN, tá? Que eu determinei, tá? A partir do ábaco anterior. Então, vocês vão trabalhar com essas inequações e vão estar determinando a espessura de cada uma dessas camadas, o revestimento, da base, da subbase e do reforço do subleito. Uma coisa importante também, que diz respeito à espessura mínima da camada granular, tá? Ela tem que ser no máximo de 20 centímetros ou no mínimo de 10 centímetros. A gente não pode construir se a gente achar, por exemplo, que a espessura da minha camada de subbase deu 5 centímetros, eu não posso utilizar 5 centímetros.
eu tenho que utilizar no mínimo 10 ou no máximo 20 centímetros. Por quê? Porque eu tenho a questão da compactação. Uma camada de 5 centímetros, ela é muito delgada, e quando eu entrar com os meus equipamentos de compactação, eu vou fragilizar essa camada. Então, eu tenho que ter uma espessura mínima para que eu possa ter um bom desempenho estrutural. Isso vai depender também, se eu uso uma espessura de 10 ou uso uma espessura de 20, vai depender também dos meus equipamentos de compactação. Tá? Então, aqui, isso é importante, tá? Então, a espessura mínima, ela vai ter que variar aí de 10 a 20, vocês vão ver que os órgãos, eles vão ter uma recomendação, normalmente em função da qualidade dos equipamentos de compactação que se tem. É muito comum a gente utilizar uma espessura de 15, mas, mais uma vez, tá? O exercício vai ter que informar. O exercício, o método, né, o projeto, ele vai ter que informar quais são os coeficientes estruturais, tá? Dos meus materiais, vai ter que informar qual é a espessura mínima do meu revestimento, vai ter que informar qual é a espessura mínima da minha camada de base, das minhas camadas granulares, no caso específico, e quando vocês tiverem todas essas informações, aí sim, vocês vão, tá, determinar essas espessuras, utilizando, então, o ábaco e as inequações que estão apresentadas aqui no slide. Então, nesse método de dimensionamento empírico, vocês vão ver que ele não considera o efeito da fadiga, tá? Não considera o efeito da repetição das cargas, é tanto que o método ele é todo baseado no ensaio CBR, tá? Já o método mecanístico empírico, que a gente vai ver na próxima aula, a gente já vai considerar o efeito dinâmico das cargas, então, a gente vai considerar isso porque as propriedades que a gente vai retirar dos materiais vão considerar o efeito dinâmico das cargas. Mas eu diria mais uma vez, esse método empírico do Dennit, uma vez que vocês já aprenderam todos os conceitos anteriormente a essa aula, ele é um método de consultar ábacos e tabelas, tá? E fazer uma inequação ali bem simples, considerando essas espessuras mínimas da camada granular e considerando a espessura do revestimento asfáltico, que é oriundo também de uma tabela em função do número N. Então, não tem grandes mistérios, gente, não tem grandes mistérios, eu diria que é mais agora um exercício para que vocês possam trabalhar com várias situações diferentes, tá? E possam dimensionar bem o pavimento. Eu sei que a absorção do conceito, ela vai vir com os exercícios, mas é muito simples, não tem mistério. E nem o método mecanístico empírico também tem mistério. Vocês vão ver que a gente vai utilizar um programa computacional, tá, que vai informar para a gente se o pavimento está bem dimensionado ou não. E no método mecanístico empírico, uma das coisas que a gente tem feito com frequência é a espessura inicial das camadas, ela é determinada pelo método do Dennit. E até porque é uma oportunidade da gente saber se o método Dennit está ou está superdimensionado. Tem uma questão importante que, se vocês prestarem atenção, por exemplo, no método Dennit, a última curva do meu dimensionamento, ela prevê ali um CBR de 20%. Muitas vezes eu posso ter um material, se eu tiver um subleito, por exemplo, com CBR de 100, não tem a curva de 100 lá no método empírico. Ou seja, em tese, a gente espera, se eu tiver um CBR de 20, se o meu subleito eu achar um CBR de 20, e tiver outro subleito com CBR de 100% de subleito, a espessura vai dar a mesma. E a gente sabe que a qualidade do material é completamente diferente. Tá? Então, ou seja, um tem CBR 20, outro tem CBR 100, e a espessura total do pavimento vai ser a mesma. Se você for utilizar o método Dennit, vai ser sim. Ele não vai tirar partido, tá, de propriedades melhores dos materiais. Então, eu diria para vocês, muitas vezes a gente roda um método mecanístico empírico, tá, com valores de CBRs aí, às vezes inferiores aos adotados pelo método empírico, e a gente acha bom comportamento, tá? Em cima da que ele fez em termos das camadas granulares, pessoal, porque existe aquele mínimo de 10 centímetros e o máximo de 20, né? Está ali recomendado para as camadas granulares, conforme a Sueli falou. Geralmente os órgãos, inclusive o Dennit, ele vai fazer uma observação de camada executiva, né? Seria alguma coisa em torno de 15 centímetros.
Isso não quer dizer também que se, por exemplo, a gente dimensionar uma espessura granular e ela for, por exemplo, 40 centímetros, vamos supor, 60 centímetros, a gente conta de um reforço de subleite. Isso não quer dizer que a gente vai ter que reduzir para 20, não é isso, né? Isso é uma observação que os órgãos geralmente fazem em termos da execução. Então, se a gente encontra, vamos lá, uma camada de reforço de 60 centímetros, está querendo dizer para a gente vai fazer 4 camadas de 15 centímetros, ou 3 camadas de 20 centímetros, né? Ou, no extremo, vamos supor, 6 camadas de 10 centímetros. Então, geralmente eles fazem essa recomendação em termos de camada granular, de espessura máxima e mínima de camada granular, como a Sueli bem falou, em relação aos equipamentos disponíveis. Tá? Então, estou só chamando essa observação que em alguns casos já veio em alguns exercícios, né, em algumas provas que a gente aplica, o aluno encontra lá uma camada de 40 centímetros de camada granular, vamos supor. E aí ele reduz para 20, porque diz que o máximo é 20 centímetros. Não é isso. Né? Esse máximo de 20 centímetros dito pelos órgãos, ou 15 centímetros, dependendo do órgão, é no que diz respeito à execução. Para que eu não possa ter camada nem muito delgada, vamos lá, 8 centímetros, 5 centímetros, eu tenho que puxar ela para 10, para conseguir executar isso na prática, né? E quando eu tenho camadas superiores a 20, eu tenho que fazer camadas, dividir camadas, então 40 centímetros seria 2 camadas de 20 para executar, para que eu possa, então, passar o rolo na hora da compactação e ele conseguir compactar essas camadas. Se eu tiver rolo compactador mais pesado, obviamente que o órgão pode considerar isso aí e dizer, não, você pode executar a camada de 30 centímetros, vamos lá supor. Então, se você tem peso de rolo suficiente para compactar 30 centímetros de uma vez só, você execute 30. Se não tem, vamos fazer 2 camadas de 15, porque aí você consegue executar e fazer a densificação da camada granular nessa condição. Então, o órgão, geralmente, nos termos de referência das contratações, ele vai fazer essa especificação. Vai executar uma BGS, executa ali com camada máxima de 20 centímetros. Ou se vai executar um solo brita, vamos lá fazer com camada executiva de 15 centímetros. O mínimo de 10, no máximo de 20, mas execute idealmente com 15 centímetros. Então, geralmente, o órgão ele faz essa recomendação. Se as camadas são muito superiores aos 20, eu vou ter que dividir isso aí em subcamadas, né, para poder fazer a compactação por etapas, como geralmente os órgãos costumam recomendar. Então, era só essa observação que eu queria fazer, Sueli, em cima daquela sua fala em termos de camadas mínimas e máximas, né, os órgãos geralmente fazem essas recomendações nos termos de referência das contratações. Pessoal, bom dia novamente. A partir de agora, colocar em prática alguns exemplos, tudo que a Sueli bem falou aí anteriormente, né, dessa teoria relativa à aplicação do método empírico, né, método DENIT, ou método DNR, outros vão também chamar de método Murilo, né, do Murilo Lopes de Souza, que foi o engenheiro que concebeu esse método e trouxe ele para cá ali na década de 60 ainda, e que ainda está em vigor no Brasil, em muitas rodovias, sobretudo as rodovias de caráter público, né, para o dimensionamento de pavimentos rodoviários. Vocês vão ver que não tem nada de extraordinariamente difícil, né? Basta que a gente se atente para alguns detalhes, sobretudo na questão dos coeficientes de equivalência estrutural, que a Cilei falou, que a gente relembre, né, tenha isso em mente, a questão dos parâmetros mínimos de CBR expansão dos materiais, para que a gente possa, então, alocar esses materiais nas camadas aí apresentadas, tá? Então, esse método, o que é que ele vai conferir? A partir de um determinado tráfego, que nós conhecemos já como sendo o número N, né, aquele número de operações de um eixo padrão, um eixo de 8,2 toneladas força, que vai trabalhar, né, que vai ser aplicada essa carga ao longo de um determinado período de projeto, nessa estrutura. Então, a gente vai precisar determinar uma espessura que vai proteger o subleito, a fundação desse pavimento, né, para poder a gente especificar os materiais para poder ter essa estrutura com a vida útil aí prevista no projeto. Como a Sueli falou, a gente tinha na concepção inicial do método uma espessura total que protegia o subleito. Depois de alguns estudos, de algumas revisões aí apresentadas, no método, a gente compõe essa estrutura de múltiplas camadas, de espessuras finitas,
alocando diversos materiais para compor essa. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente começar a ver como é que a gente aplica isso. Eu vou fazer um primeiro, bem detalhado, um passo a passo, tá? E depois eu vou fazer um outro para vocês verem que é bem simples. A gente começar a tomar consciência dessas aplicações, ela fica bem tranquila de ser feita, tá? Então, a gente tem aqui 4 exemplos, vocês vão ter, eu vou passar para vocês esse aqui também, né, claro. A gente vai começar aqui pelo primeiro, depois eu vou fazer aqui o terceiro, para vocês verem que tem algumas diferenças nesses exercícios. Esses exercícios, ele foi uma adaptação do que está previsto ali, do que está exposto ali no livro do Vlaster Mídia de Ciência, né, o Manual de Técnicas de Pavimentação, no volume 1. Na primeira questão, a gente tem aí um pavimento rodoviário para ser dimensionado. Esse pavimento tem um tráfego de 10 a terceira, um tráfego bem baixo, né, de um tráfego bem leve. Sabendo que o subleito tem um CBR de 2%, eu tenho material para reforço de subleito com CBR de 12% e material para subbase. Aí pede para adotar concreto asfáltico como revestimento. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa observar nessas proposições, né, nesses exemplos, é se os materiais atendem às condições mínimas requeridas aí para este tráfego, né? Então, e também para a concepção do método, né, para os parâmetros mínimos dos métodos. Os mínimos aqui requeridos, né, pelo método atendem. Então, por quê? Porque o CBR do subleito, eu preciso ter no mínimo 2%, né, de capacidade de suporte, com aquela expansão lá limitada a 2%. Mais uma vez, o exemplo não faz menção, né, a questão da expansão, então a gente está acreditando que os materiais atendem o requisito de expansão máxima. Então, o CBR de 2 atende, que o mínimo é 2, né, para um pavimento rodoviário, e eu tenho um reforço subleito de 12. Então, o método ele não fala do requisito mínimo de CBR de subleito, ele fala que o CBR de reforço do subleito, na verdade, ele tem que ser maior do que o CBR do subleito, é claro, né, isso é óbvio, porque a gente precisa ter um material de qualidade melhor, para que ele possa, então, ser trabalhado com um material para reforçar o subleito. Então, em tese, se eu tenho aí um CBR de 2, eu poderia ter um reforço com CBR de 3. Talvez não faça muito sentido pegar um material com a qualidade um pouco melhor para poder reforçar um subleito, talvez faça mais sentido eu ter um material com a qualidade melhor. Eu posso partir, por exemplo, para ter, ao invés de um reforço, ter uma subbase já de 20%, sobre esse CBR de 2% no subleito. Mas, nesse caso aqui, né, a proposta desse exercício, ele dá um subleito com CBR de 2 e dá um reforço com um reforço subleito com CBR de 12%. E aí ele indica, né, material para subbase. Ele não dá aí o CBR do material de subbase, mas a gente acredita que esse material tenha pelo menos 20% de CBR. Então, resumindo, a gente vai ter um subleito com 2%, um reforço de subleito com CBR de 12%, uma subbase com CBR de pelo menos 20%, tá? E aí a base, para esse caso aí do 10 a terceira, de número N, ela vai ter um CBR de pelo menos 60%, ok? Então, são esses os requisitos relativos ao CBR, e eles atendem essa condição mínima aí apresentada pelo método, e a questão também pede para a gente adotar um concreto asfáltico como revestimento, tá? Vamos lá, o passo a passo. A primeira etapa, a gente vai determinar a espessura do revestimento. A gente começa a dimensionar o pavimento de cima para baixo, né? Então, tenho aí na primeira etapa, na primeira fase desse dimensionamento, a determinação da espessura do revestimento, tá? Então, se a gente olhar para aquela tabela que a Sueli mostrou em termos de espessura de revestimento, a gente vai ver que a espessura do revestimento, ela é dimensionada em função exclusiva do número N. Como a gente tem um N de 10 a terceira, um N bem baixo, né, então a gente vai ter uma indicação de um tratamento superficial betuminoso para essa condição. Só que a questão pede para a gente adotar concreto betuminoso, né, concreto asfáltico como revestimento. Se a gente adotasse o que está na tabela, o tratamento superficial, essa espessura seria da ordem de 2,5, que é o que também está indicado nas recomendações do DENIT. Então, nós teríamos uma espessura de 2,5 aí para um tratamento superficial duplo, né, quando vai ser um simples, né, da ordem de 1,5 por ali, depende da natureza de granulometria do agregado, mas seria isso, 2,5. Como a questão pede para a gente adotar
concreto betuminoso, né, concreto asfáltico, eu tenho que adotar uma espessura mínima de pelo menos 5 centímetros. Tá? 5 centímetros, portanto, é a espessura do revestimento, mesmo para um N de 10 a terceira, uma vez que a questão recomendou para a adoção de um concreto asfáltico, né, de um concreto betuminoso, então 5 centímetros. Lembrando que esse concreto betuminoso, no revestimento, vai ter um coeficiente de equivalência estrutural de 2. A Sueli comentou sobre isso, né, sobre essa natureza do coeficiente de equivalência estrutural, então nós temos aí um coeficiente de equivalência para o revestimento de 2, uma vez que ele é um concreto betuminoso. Só lembrando, né, se eu trabalhasse com um concreto betuminoso por penetração, no caso, desculpa, um revestimento betuminoso por penetração, no caso, um tratamento superficial, eu teria um K de 1,20, 1,20. Nesse caso aqui, vamos adotar um concreto asfáltico de coeficiente 2. Bom, determinada a espessura do revestimento, passamos a determinar a espessura da base. Então, dimensionando o pavimento de cima para baixo, dimensionando o revestimento, passamos a base. Então, a base, a questão não fala o tipo de material, então a gente vai indicar, nesse caso, uma base de material granular, né, um sólido, sem estabilização, então, é um material granular com coeficiente de equivalência 1, né, desde que ele tenha um CBR maior do que 60%. Então, vocês devem ter lembrado que a Sueli falou, né, quando eu tenho um N baixo, né, o que é o N baixo? Menor ali do que o 10 a sexta, em alguns casos 5 vezes 10 a sexta, eu posso ter um CBR aí da ordem de 60. No tráfego é alto, vai se requerer uma base, né, com CBR alto, maior do que 80%, limitada àquela expansão ali de 0,5%. Então, nesse caso aqui nosso, o tráfego é leve, né, 10 a terceira, então vamos trabalhar um material in natura, sem estabilização, K de 1, e um CBR maior ou igual a 60%. Então, lembrando lá, esse K, né, esse K aqui veio da tabela, né, que se adota lá, camadas granulares, um valor de 1. Então, para eu aplicar a primeira inequação, eu preciso, então, saber, né, qual é o valor de H20, né, pelo A, considerando, então, que eu tenho uma subbase, a questão falou que existe matéria para subbase, e, nesse caso, a subbase tem que atender um CBR de pelo menos 20%. Eu vou só fazer uma observação, essas inequações, elas podem mudar os coeficientes, tá? Alguns vão adotar H20, H minúsculo 20, H maiúsculo 20, mas o que importa saber é que, nesse caso, eu determinei revestimento e vou determinar base, lembro que eu trabalho com proteção de camadas, né? Então, revestimento mais base protege, nesse caso nosso aqui, dessa questão, a subbase. E essa subbase tem um CBR de 20%. Por isso, o chamado H20. Tá? Então, se eu entrar no Abaco, se vocês olharem aí no Abaco, eu disponibilizei um arquivo para vocês, pedi para o Bruno também passar aí para o grupo. Se vocês entrarem no 10 a terceira, que é justamente o eixo aqui do Y, tá? E procurar a camada que eu estou protegendo, no caso, a subbase com o CBR de 20%, eu entro com 10 a terceira, aqui no próprio eixo do Y, né? Seria a espessura do pavimento em centímetro, entro aqui e encontro alguma coisa em torno de 15 centímetros, tá? Lembrando que este eixo Y, ele cresce de cima para baixo, né? Então, observem aqui 0, 10, 20, 30 até 140 centímetros, tá? Vai existir alguma variação também, tá, pessoal? Então, um vai ler 15, o outro vai ler 14, o outro vai ler 16, né? E essas variações, elas podem acontecer a depender do olho de quem vê esse alvo, mas está vendo aí, pelo menos, eu estou observando alguma coisa em torno de 15 centímetros a espessura de proteção da subbase. Então, já que eu tenho todos os parâmetros anteriores, eu entro com a inequação, né? Revestimento vezes o coeficiente do revestimento mais base vezes o coeficiente da base, isso tem que ser maior ou igual à espessura de proteção da subbase, no caso aqui o H20. Então, eu tenho 5 na tabela, 2 é o coeficiente desse revestimento, é um concreto asfáltico, mais a base vezes o coeficiente dessa base, que é 1, uma vez que se trabalha, né, que está se trabalhando com material granular. Isso tem que ser maior do que os 15 centímetros que eu determinei agora há pouco. Então, nesse caso, eu tenho uma base com espessura maior ou igual aos 5 centímetros.
Lembrando que, como eu não posso trabalhar com espessuras menores do que 10 centímetros para materiais granulares, eu vou adotar um mínimo de 10 centímetros para essa base. Tá? Ou 15, né, como espessura executiva, a depender se o órgão adota ou não 15 centímetros como camada executiva. No nosso caso aqui, vamos trabalhar com um mínimo de 10, que é o que está especificado para a grande maioria dos termos de referência, para as especificações dos órgãos, né, em termos de camada granular. Então, nossa base vai ter 10 centímetros. Determinei revestimento, determinei base, o nosso pavimento tem subbase, então eu passo a determinar a espessura da subbase. Então, do mesmo modo, a questão não indica o tipo de material, como o tráfego é leve, a gente vai adotar aqui um solo in natura, né, sem estabilização, uma camada granular, cujo coeficiente é 1, né, então só lembrando, qualquer material granular tem um coeficiente equivalente estrutural de 1, e aí eu tenho já revestimento, já tenho base especificada, vou determinar a subbase, lembrando que revestimento mais base mais subbase protegem, nesse caso nosso aqui, o reforço subleito. E esse reforço, a questão diz que ele tem um CBR de 12%. Então, nesse caso, preciso determinar pelo ábaco o chamado H12, ou seja, a espessura total que protege a camada de reforço subleito. Então, revestimento vezes o seu coeficiente, mais base vezes o seu coeficiente, mais subbase vezes o seu coeficiente, tenho que ter uma espessura tal que seja maior ou igual a esse H12, que é justamente o 12, uma referência do CBR do reforço. Então, nesse caso, vou lá no ábaco novamente, né, entro com 10 a terceira, que é o tráfego, procuro a reta que é equivalente aos 12% de CBR, tá? E aí, nesse caso, encontro um H12 de 22 centímetros, né? Mais uma vez, uns vão ler 21, outros vão ler 23, outros vão ler 20, alguma coisa, então, nesse caso aqui, vai existir uma certa, digamos, divergência aí entre valores, mas ninguém vai dizer, ó, é 28, ou vai dizer, ó, é 18, é 15, não, é uma coisa ali próximo de 22 centímetros, tá? Então, nesse caso, aplicando aí na equação, então, revestimento eu sei que tem 5, já determinei, 2 é o coeficiente dele, 10 é a camada de base que nós determinamos anteriormente, né? Arredondamos aqui, adotamos 10 como sendo o mínimo, vezes 1, o coeficiente dele, mais a subbase, vezes o coeficiente dessa subbase, isso tem que ser maior do que os 22 centímetros. Uma vez determinado o revestimento, base e subbase, passemos, então, a determinar o reforço, né? Então, como eu disse, antes de travar aí, depois, né? O pavimento é completo. Nesse caso, nosso aqui tem revestimento, base, subbase e reforço, até chegar ali o subleito, né? Posso ter alguns casos, que a gente vai mostrar no próximo exemplo, que o pavimento pode não ter reforço, né? O projeto pode dizer, ó, nesse caso aqui eu tenho um CBR de subleito elevado, não vou precisar de reforço, né? Como reforço não é uma camada obrigatória, o projetista pode ou não indicar o reforço, vai depender muito se ele tem material, né? Se tem um subleito de valor baixo, nesse caso aqui tinha, né? 2%, então ele recomendou 2%. E nesse caso, terminemos agora na quarta etapa a espessura desse reforço. Então, do mesmo modo, não há indicação na questão do tipo de material para esse reforço, então vamos considerar também o material granular, o K dele é 1, e aí, lembrando, né, revestimento mais base, mais subbase, mais reforço, vai proteger o subleito, ou seja, seria a camada total de proteção da minha fundação do pavimento. Então, esse subleito tem 2, né, por cento, está indicado na questão. Para a gente aplicar aí na equação, eu preciso antes saber qual é o valor do H2, ou seja, a espessura total que protege o subleito, ou a espessura total do meu pavimento. E aí, se vocês entrarem novamente no ábaco, entrar com 10 a terceira, procurar aqui a reta do CBR de 2%, a gente encontra alguma coisa aqui em torno de 56 centímetros, tá? Então, seria essa a espessura total do meu pavimento, aquela que protege o meu subleito de 2% de CBR. Então, lembrando, assim, sempre trabalha com camadas de proteção, né? O revestimento está lá pela tabela, revestimento mais base protege subbase, revestimento mais base mais subbase protege o reforço, né? E aí, revestimento mais base mais subbase mais reforço protegem o subleito.
Aplicando aí na equação, né, nós temos aí os valores anteriores, 5 para revestimento, vezes o coeficiente dele, que é 2, 10 da base, mais o coeficiente dele, que é 1, mais 10 da subbase, que foi lá adotado, né, por conta da espessura mínima, vezes 1, que é o coeficiente dele, para a camada granular, mais o reforço vezes 1, também estamos adotando a camada granular para o reforço, tenho que ter uma espessura maior ou igual a 56 centímetros de espessura total do pavimento. Nesse caso, né, eu teria um reforço de 26 centímetros, tá? Então, esse é o valor da espessura do meu reforço de subleito. Então, considerando tudo que nós já fizemos, né, em termos de número n igual a 10 a terceira, considerando materiais granulares para camadas de base, subbase e reforço, essa é a minha estrutura dimensional. Se a gente olhar aqui, eu tenho 26 mais 10, mais 10, né, mais 5, eu teria aqui 36, 46, 51 centímetros de espessura total de pavimento para proteger um subleito de 2%. Se vocês olharem para o ábaco, como já fizemos aqui, e entrar com 10 a terceira, e olhar a espessura total do pavimento, para a proteção de um subleito com CBR de 2, eu necessitaria de 56 centímetros. Aí vocês podem se perguntar, opa, se eu preciso de 56 centímetros, como é que aqui eu tenho 51? Vocês poderiam dizer que está faltando 5, né? Mas, na verdade, este ábaco, como a Sueli bem falou anteriormente, este ábaco é para camadas granulares, ou seja, eu precisaria de 56 centímetros total de camada granular para proteger um subleito de 2% CBR. Ocorre que no revestimento eu tenho um material que tem 2 vezes a capacidade estrutural, né, a equivalência estrutural de um material granular. Então, na verdade, 5 centímetros aqui de revestimento em concreto asfáltico equivale a 10 centímetros de material granular. Então, nesse caso, eu teria 10, né, se fosse material granular, mais 10, 30, com 26, 56 centímetros, que seria justamente os 56 centímetros de espessura total do meu pavimento, se tudo fosse material granular. Como eu tenho no topo material que equivale a 2 vezes a capacidade estrutural de um material granular, então eu tenho um pavimento que tem uma espessura total aqui de 51 centímetros, tá? Então, perceba, nesse caso aqui, mais uma vez, eu tenho um pavimento, digamos, completo em termos de quantidade de camadas, né, porque eu tenho revestimento, base, subbase e reforço. Um revestimento asfáltico, de concreto asfáltico, uma base, uma subbase e um reforço granular, que composto aqui me dá uma espessura total de pavimento de 51 centímetros. Percebam o seguinte, nesse caso aí eu tenho todas as camadas, né? Pode acontecer, como no caso aqui da terceira questão, que a gente vai mostrar, tá? Da questão indicar, por exemplo, que não tem material de reforço, ou que não tem material de subbase, pode acontecer também, né? Pode acontecer do projetista dizer, não, vamos fazer o revestimento em cima de uma base, e aí, no caso, o pavimento sempre vai ter base, né? E aí ele pode ou não ter, né, a depender do tráfego, obviamente, a Sueli falou isso, material de subbase ou material de reforço, isso fica muito a critério do projetista. Uma outra observação que eu vou fazer, que aí é clássico, né, sempre vai ter alguém que vai querer fazer isso, mas eu vou fazer uma observação aqui para dizer que não existe espessura para subleito, né, o subleito é uma camada que não tem espessura, né, alguns autores vão dizer lá, uma camada, um semi-espaço infinito, então, não há dimensionamento para espessura de subleito, o subleito não tem espessura, chamando essa atenção, porque sempre vai ter um ou outro aluno que na hora do cálculo vai dizer que o subleito tem uma espessura de 80 centímetros, o subleito tem uma espessura de 1,20 m, né, em alguns casos, os alunos conseguem encontrar espessura para subleito. E, mais uma vez, subleito não tem espessura porque ele é um semi-espaço infinito, e só vai existir espessura determinada de camadas finitas, né, de camadas que têm espessuras próprias dimensionadas pelo método empírico, pelo método mecanístico, que a gente vai mostrar na próxima aula. Então, no caso, a gente só vai encontrar a espessura para revestimento, base, subbase e reforço, se eles existirem, né,
em cima desse subleito, que vai ter as condições mínimas ali apresentadas, 2% de CBR, no mínimo, no máximo, 2% de expansão, tá? Então, mais uma vez, não vai existir espessura determinada para subleito, só vai existir espessuras finitas determinadas para camadas que estão executadas, construídas sobre este subleito, tá? Então, nenhuma pergunta até aqui, pessoal? Vou passar. Professor, Pois não? só uma dúvida. Vamos supor que o subleito tenha um CBR, sei lá, muito baixo, se bem que só precisa de dois, né? Mas vamos supor que seja um material bem ruim, ou um solo mole, sei lá. E aí, ainda assim, executaria o pavimento normal, reforço, etc., ou teria que fazer uma troca ali de subleito? Boa pergunta, Juan. O DENIT, pelo menos, ele vai indicar o seguinte: se você tiver numa situação em que você encontra um CBR no subleito menor do que 2%, você pode ter duas opções, né? Você pode escavar esse material, revolvê-lo e fazer uma recompactação dele, né? Depois de um processo aí de uma certa estabilização dele ali, então, você vai fazer, ele, a gente vai sugerir que você escave alguma coisa em torno de 1 metro desse subleito. Algumas especificações podem indicar espessuras maiores ou menores, mas a gente tem ali uma noção de alguma coisa em torno de 1 metro. Então, você escava esse material e faz uma recompactação dele para ver se, com essa recompactação, você elevou o CBR dele para pelo menos 2%. Não sendo possível isso, você tem um material ruim, como você está se referindo, sei lá, um solo mole, é um solo orgânico que não convém, por exemplo, você fazer essa recompactação ou estabilizar, vamos lá, com cal, por exemplo, ou com brita, para poder aumentar esse CBR, porque vai ficar caro e tal. Você pode expurgar esse material, ou seja, tirar, colocar como bota fora e colocar um material novo, né, um material vindo aí de jazira, que tem uma condição boa, né, ou então você pode mudar o traçado, talvez seja a situação mais difícil, né, de ser feita já nessa etapa aí. Então, é por isso que a gente vai voltar lá àquela questão dos estudos geotécnicos para ver a importância disso, né, porque se lá nos estudos geotécnicos eu tive um cuidado em fazer uma caracterização adequada desse meu subleito, eu já teria lá atrás uma indicação de que em determinados trechos do subleito, esse subleito não é adequado. Ele tem um CBR ruim. Então, e aí, nesse caso, o projetista tinha a opção de mudar traçado, ou de dizer, não, aqui tem um CBR ruim, dizer, não vou passar por aqui não, vou tentar mudar um pouco aqui o traçado, se for viável, né, porque pode ser que essa mudança de traçado pode implicar numa, sei lá, desapropriação, que tem um custo elevado e tal, ou de repente é uma área que esse expurgo de material mole vai ficar caro, então ele vai dizer, não, eu consigo expurgar porque esse solo mole, ele só tem ali, sei lá, 30 centímetros de espessura, então eu escavo esses 30, faço o expurgo dele, faço isso como bota fora e coloco o material com CBR de pelo menos 2%. Então, existem essas opções, Juan. Então, eu tenho que trabalhar com ele a 2%, né? Não existe possibilidade de trabalhar com ele a 1%. Não, o DENIT vai ser bem claro. Mínimo de CBR para subleito é de 2%. E as formas de se alcançar isso são essas, né, que eu já mencionei, e podem ter outras, que o próprio órgão pode indicar, ou o projetista pode também especificar. Beleza, entendi. Beleza. Então, vamos lá. Na terceira questão, pessoal, deixa eu mostrar aqui ela. Tá? Terceira questão diz o seguinte, ó. É um pavimento rodoviário, tráfego de 10 a oitava, né, um número N aí de 10 a oitava, que é um número bastante significativo, né, o subleito tem um CBR de 10%, já é um subleito bom, né, mas assim, eu tenho material para reforço de 15%, tá, ainda assim o projetista indicou, então isso vai depender muito do projeto, do projetista, tem projetista talvez mais tradicional, vai dizer, não, se eu tiver até 10, eu recomendo, acima de 10 já não recomendo, então tem cara que vai dizer, não, 12 é um bom CBR, 8 é um bom CBR, como não há uma definição clássica, né, explicitada pelas especificações, isso fica muito a critério do projetista. Nesse caso aqui, mesmo com subleito de 10%, há uma indicação de material para reforço com CBR de 15% e material para base. Percebam que ele não falou de material para subbase. Tá? Então, certamente ele está considerando aqui que 15% de um reforço, com 10% de um subleito, basta colocar uma base,
Tá? Nesse caso aqui, para um tráfego de 10 a oitava, um número N de 10 a oitava, eu tenho que ter uma base de pelo menos 80%, né? Desde que atendido, mais uma vez, os critérios de expansão desses materiais. E aí pede para adotar também concreto betuminoso como revestimento, tá? Então, vou mostrar aqui essa terceira questão, rapidamente, vocês vão ver que não tem dificuldade. A primeira eu mostrei com passo a passo, né, como vocês vão receber aí no CIGA depois. Mas essa terceira questão, a gente resolve ela em poucas linhas. Então, o método dele é bastante simples de ser executado. Ó. Então, para 10 a oitava, se vocês consultarem lá a tabela, né, em termos de espessura de revestimento em função do número N, tudo que está lá, né, acima de 5 vezes 10 a sétima, dá 12,5 centímetros de revestimento. E essa é uma restrição do método, percebam, né? Porque se eu estou com tráfego de 6 vezes 10 a sétima, 12,5. Mas se eu estou com tráfego de 10 a oitava, também é 12,5. Se eu tiver com tráfego de 5 vezes 10 a oitava, também é 12,5 centímetros pelo método empírico. É claro que vocês podem encontrar aí na prática, vocês podem encontrar em alguns projetos, espessuras de revestimento de 15 centímetros, de 18 centímetros, por exemplo, né? De 20 centímetros, em alguns casos, pode acontecer, o cara divide ali 10 para um binder e 10 para uma capa, e compõe aí os 20 centímetros, mas certamente é um pavimento que deve ter sido, no primeiro momento, dimensionado aqui pelo empírico, deve ter passado por uma retroanálise nos métodos mecanísticos, e aí o método indicou, ó, não é 12,5 não, é melhor trabalhar com 15 centímetros, ou com 18 centímetros, né, porque você não vai ter problema de trincamento precoce, de fibra inferior de revestimento, essas questões de fadiga que o método mecanístico bem avalia. Nesse caso do empírico, a gente tem uma certa fixação, né, rigidez no que diz respeito às espessuras do revestimento, e aí, no caso, para um tráfego de 10 a oitava, que é o que está indicado na questão, 12,5 centímetros é a espessura do revestimento, lembrando que o concreto asfáltico tem um K de 2, né, um coeficiente equivalente estrutural de 2. Então, dimensionei revestimento de cima para baixo, passa a dimensionar a base. E aí, aplicando a inequação, né, 12,5 centímetros vezes 2, mais a base, que é o que eu quero determinar, vezes 1, estou adotando material granular. Inclusive, até sugiro depois que vocês façam aí os exercícios, né, voltem esses exemplos aqui, inclusive, e adotem outras camadas. Por exemplo, não quero adotar uma base granular, não, quero adotar um solo cimento. Quero adotar uma brita gradual tratada com cimento. Qual é o valor que eu vou adotar? 1,3, 1,2? A tabela lá dos coeficientes de equivalência indicam esses valores, tá? Então, estou adotando aqui uma camada de granular de 1, né? E aí, se a gente entrar no ábaco para determinar o H20, o H, nesse caso aqui, seria, né? Mostrando aqui para vocês, o H15, né? Porque ele está me dando um reforço, ou seja, esse pavimento ele não tem subbase. Então, vai ser revestimento mais base em cima de um reforço de 15. Na hora que eu entro com 10 a oitava e procuro a reta aí do CBR de 15, eu encontro uma espessura de H15 igual a 38, né? Lembrando que não tem o H20 porque eu não tenho subbase indicada para essa questão. É revestimento mais base construído em cima do reforço. Então, nesse caso, o H15 é 38. E aí eu encontro uma base de 13. Posso arredondar para 15? É uma questão a ser discutida com o contratante. Pode ser que o contratante diga, não, pode ser que você pode executar com 15, porque 15 é mais fácil de compactar do que 13. Você não pode fazer trabalhar com 10, ou seja, você não pode trabalhar com espessura menor do que essa que foi determinada pelo método. Não? Então, nesse caso aqui, 13 centímetros. Posso trabalhar com 20? É uma questão, mais uma vez, que o contratante é quem vai dizer se você pode ou não. Né, já vi alguns projetos que o cara vai trabalhar com 15, nesse caso aqui, ou com 20 para dar uma melhor condição de compactação, porque ele faz 2 camadas de 10. Pode acontecer. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com 13, que é o que foi determinado aí pelo método. Tá? Então, determinei revestimento, determinei base, passo a determinar o reforço. E aí, aplicando a inequação, né, revestimento, nesse caso aqui, 25, mais 13, que é o que eu determinei na base, mais o reforço, considerando um material granular, tem que ser maior ou igual a 49, né? O que está indicado no ábaco. Ó. No ábaco com 10 a oitava, eu vi que para proteger o reforço, né, esse H1538, para proteger o subleito, que nesse caso aí tem 10% de CBR, eu tenho
49. Tá? Então, percebe que quanto menor o CBR, né, maior vai ser a minha espessura do pavimento. Lembrando mais uma vez, pessoal, esse eixo aqui, ele cresce de cima para baixo, né, o eixo do Y aqui, ele cresce de cima para baixo. Então, 49 centímetros foi a espessura determinada para a proteção de um subleito de 10%, considerando um tráfego de 10 oitavos. Nesse caso, eu tenho um reforço de 1. A espessura total do meu pavimento, para essa condição de um tráfego de 10 oitavos, e materiais granulares em base, né, e em reforço de subleito é essa, 12,5 centímetros para revestimento, 13 centímetros para base, 11 centímetros para o reforço. E aí eu tenho a espessura total do meu pavimento, tá? Então, de maneira geral, vocês percebam aí que não tem segredo, né, não tem grandes dificuldades para dimensionar as camadas, as espessuras das camadas. Acho que vocês tenham aí um cuidado, principalmente na leitura dos ábacos, né, na leitura lá das espessuras, para não encontrar, às vezes a gente pode ler de baixo para cima, mas sempre lembrando que o eixo do Y, nesse caso aí, é de cima para baixo, o crescimento das espessuras de camadas, e adequar os materiais que vão compor, né, essa estrutura. Lembrar se eu não vou trabalhar com solo cimento, se não é um solo brita, se é um material granular, se é um solo sem estabilização. Então, lembrando que, se eu tiver um cuidado com o ábaco, na leitura do ábaco, né, em termos de CBR, número N, para encontrar a espessura da camada, e se eu me atentar com relação aos materiais que compõem essas camadas, né, se são materiais granulares, se são materiais outros estabilizados, como, por exemplo, solo cimento, solo cal, que podem ter e vão ter um K, né, um coeficiente de equivalência diferente, eu preciso ter essa atenção para poder aplicá-lo bem nas inequações, tá? E lembrando, né, dos materiais granulares, com espessuras mínimas de 10, tá, espessuras máximas de 20 para fins de compactação. Nesse exemplo que a gente mostrou aqui, um dos casos, né, eu tinha um reforço de 26 centímetros, né, na questão 1. Certamente, na hora da execução, o construtor vai fazer, talvez, 2 camadas de 13, né, ou ele pode fazer, por exemplo, uma de 10, uma outra de 16, pode acontecer também, né, dele conseguir fazer isso, se ele tiver, como a Sueli bem falou, a gente que discutiu, né, equipamentos compatíveis para isso, né, equipamentos que consigam dar essa densificação aí da camada, né, a compactação de maneira favorável, tá? Então é isso, pessoal, fiz essas duas, vou deixar mais duas para vocês, depois a gente divulga o gabarito, tá? Mas elas foram adaptadas lá do livro do Blaster Miller de Censo. Não tem grandes dificuldades, mais uma vez, não é nada extraordinariamente difícil fazer o método empírico, e a ideia da gente é que vocês dimensionem essas estruturas, e a gente vai pegar essas mesmas estruturas e jogar no método mecanístico, né, trabalhar ali com Medina, por exemplo, para poder vocês verem as diferenças que vão acontecer em termos de espessuras, tá, de camadas. Há uma tendência, geralmente, de que se eu tenho um tráfego alto, ele vai aumentar as espessuras das camadas, sobretudo do revestimento, para dar uma compatibilização dessa estrutura em termos de fadiga, né, para poder a gente fazer uma previsão do trincamento de fadiga e também dar a previsão no que diz respeito ao afundamento permanente. Então, o Medina, inclusive eu já até sugiro que vocês busquem aí no site, na internet, né, lá no site do DENIT, procurem já baixar o Medina, tá? Tem uma versão lá de aplicação do Medina. O Medina é método de dimensionamento nacional. Vocês vão trabalhar essas estruturas no empírico. Se vocês tiverem alguma dúvida no que diz respeito à questão 2 e 4, que a gente vai propor para vocês aí, mandem para a gente, mandem para os assistentes aí, né, perguntem. Mas, assim, o método é simples, é fácil de ser aplicado, desde que a gente atente para os materiais que são utilizados, vejam se esses materiais atendem aos mínimos de CBR máximos de expansão, e a questão do coeficiente de equivalência estrutural. A gente tem um bom dimensionamento nesse quesito, tá? Então é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição, né, a gente vai já disponibilizar os slides, já tentarem com relação a isso, façam a questão 2 e 4, revejam a questão 1 e 3,
para vocês terem aí uma boa aplicação do método empírico de dimensionamento, tá bom? O Weber, né, conduziu muito bem essa parte da aplicação. O método empírico, mais uma vez, não tem mistério, são tabelas, são ábacos, são espessuras que vocês vão determinar em função de determinadas condições, muitas vezes em função da mão de obra local, em função da preferência local, se usa uma camada de 10, de 15 ou de 20, vai depender dos compactadores que eu tiver. Vocês viram questões como o Weber colocou, que mesmo o tráfego baixo, o exercício requeria o uso de um concreto asfáltico. Então, muitas vezes, isso é uma preferência ou uma desconfiança do próprio órgão que elaborou o projeto, de que o tráfego vai crescer além do necessário, né? Ou então que você precisa realmente ter uma camada de revestimento para proteger melhor aquele teu subleito. Então, é isso, né? Acho que na próxima aula a gente vai tentar fazer a conexão entre o que vem sendo feito, né, no sentido do uso dos métodos mecanísticos empíricos. Aí vocês vão ver que a gente vai trabalhar com procedimentos mais racionais, a gente não vai ter tabelas, ábacos. Claro que existe o empirismo também no método mecanístico empírico, em função, mais uma vez, dos critérios de ruptura que a gente vai ter. Esses critérios são estabelecidos em função de observações de trechos, de pistas experimentais. Mas é isso, eu fico satisfeita porque vocês vão ter a oportunidade de participar dessa transição, né? Já vão sair da disciplina de superestrutura, sendo capazes de dimensionar um pavimento, tanto pelo método empírico, quanto pelo método mecanístico empírico, que já é aí a grande novidade. A gente vinha falando isso há muitos anos na disciplina de super. Na época, esse método se chamava CISPAV, não era nem Medina, mas a gente já vinha explorando isso, mas o DENIT ainda não tinha publicado, e agora está aí o método, então se preparem, porque, mais uma vez, esse é o futuro. Novos métodos poderão surgir, além do Medina. Já para deixar uma deixa para vocês, a gente tem uma elaboração de um método, eu diria, daqui do próprio estado do Ceará, né, que pode ser utilizado para o Brasil todinho também, mas a gente tem o CAP 3DD também, baseado em temperaturas locais, baseado em situações locais do nosso estado. Mas a ideia, mais uma vez, é plantar a semente em vocês, plantar a semente aí do uso de métodos mais racionais para fazer dimensionamento de pavimentos, para que não aconteça como aquele slidezinho que eu mostrei, você gasta um certo recurso, e aí o teu pavimento, que era para durar 10 anos, 15 anos, ele dura 2 anos. Por que dura 2 anos? Porque foi mal dimensionado. As espessuras não foram coerentes com o carregamento e com o nível de deformações que o pavimento iria sofrer. Então, isso são coisas importantes, né? E é isso, acho que eu encerro. É bom falar, né, Sueli? É bom falar a questão do método mecanístico, né, mecanístico empírico aí, para fazer essa comparação com o empírico, porque se os meninos aí tiverem a possibilidade de trabalhar, por exemplo, numa concessionária de rodovias, ali no São Paulo, no sul do país, né, alguma coisa está chegando aqui para o Nordeste também, o governo já sinalizou alguma coisa em termos de concessão de rodovia, geralmente essas concessionárias trabalham com método mecanístico, né, as abordagens que são feitas geralmente são mecanísticas, né, claro, tem um pouco ali do empirismo, até para o que acontece muitas vezes do cara querer comparar, né, como é que isso é via CBR, né, como é que isso é via Murilo, né, alguns mais antigos dizem assim, e como é que é o pavimento agora pela essa abordagem mecanística. Então, como o método mecanístico, ele tem uma tendência de otimizar o pavimento, de dar talvez uma acurácia melhor no que diz respeito a essa determinação das espessuras de camada, das análises que são feitas em termos de fadiga, trincamentos, afundamentos, você tem um pavimento que ele tem uma tendência de durar mais, muito embora no primeiro momento possa parecer caro, né, por conta de, em alguns casos, ele ter que aumentar a espessura de camada, por exemplo. Então, pode acontecer caso a gente dimensionar, por exemplo, aqui o empírico com a espessura de 5 centímetros de revestimento, quando você joga isso num programa para ele dimensionar, ele vai dizer, não é 5, não, é 12,5, ou é 10, né, e aí você dobra a espessura da camada, consequentemente um custo maior. Mas o que a gente precisa vislumbrar é que esse custo ele se transforma numa vida útil muito maior ao longo do tempo, né? Então, você tem um pavimento, como você disse aí, que deveria durar 10, está durando 2. Quando você dimensiona pelo mecanismo, você tem uma tendência desse pavimento, né, durar aquilo que você projetou. E aí, logicamente, que esse custo inicial de execução ao longo do tempo. Você vai ter menos manutenção, você vai ter menos intervenção,
Então, a tendência é que você tenha pavimentos mais otimizados, né, nesse caso aí, porque você acaba colocando no método essas abordagens que elas são mais, digamos, realísticas, aí do pavimento tráfego, condições próprias dos materiais, etc., e você consegue ter um pavimento mais durável, podemos assim dizer, né. E aí, mais uma vez, as concessionárias que estão vindo aí para assumir essas rodovias, né, que são privatizadas, digamos assim, elas essa abordagem mecanística. Então, é um momento de vocês se apropriarem do conhecimento, né, e vocês terem esse conhecimento, conhecer o antigo, que ele é importante também, o empírico, afinal, você tem aí 60 anos, praticamente, de pavimentos dimensionados no país com esse método, né, é o histórico que existe, funciona, lógico, tem a limitação e as restrições, mas é hora da gente partir para algo novo, para o que vai entrar dentro em breve aí para um cenário mais real e do cotidiano, digamos assim. Então, é hora de vocês aí, futuros engenheiros, se apropriarem desse conhecimento e começar a colocar em prática. Então, penso que a gente trabalhar com Medina, que é só um dos softwares, tem outro, como a Silvia falou, tem o K3D, tem outros aí no mercado que já trabalham nisso há um certo tempo, a gente começar a utilizar isso e, mais uma vez, se apropriar desse conhecimento. Acho que é isso. E o grande desafio, gente, é determinar as propriedades, porque, mais uma vez, rodar um método, a gente tem vários métodos, né, que a gente pode trabalhar para dimensionar mecanisticamente, empiricamente os pavimentos, mas a grande questão é a entrada de dados. Eu acho que o nosso grande desafio é a gente ter esses dados. Então, para a gente usar os métodos mecanísticos empíricos, a gente vai precisar entrar com propriedades, eu diria, mais elaboradas. Tá? Então, esse é o grande desafio, é a gente capacitar a nossa mão de obra, capacitar os nossos laboratórios para fazer esses ensaios. Né? Porque, mais uma vez, eu não tenho como rodar um método mecanístico empírico se eu não tiver o resultado do módulo de resiliência do revestimento e das camadas granulares. E aí lá vai. Quantas prensas, quantos equipamentos triaxiais existem aqui no estado do Ceará? Eu diria só o da universidade. Então, mais uma vez, né, eu acho que tem esse grande desafio aí, que é formação de pessoal e rotina de uso desses novos ensaios para que a gente possa ter pavimentos mais duradouros, né, ter um dimensionamento mais eficiente, que foi como eu mostrei para vocês. Aquele slide é um slide real, um slide da história do pavimento ter que só a previsão é durar 2 anos, né? É uma rodovia local daqui do estado do Ceará e que vem apresentando vários problemas e que tem sido uma dor de cabeça muito grande para o nosso governo. Mas a falha é, mais uma vez, o dimensionamento inadequado. É isso, acho que eu encerro a minha fala e na semana que vem Desafios e oportunidades, né, Silvia? Porque vai que sai da turma aí alguém com uma visão empreendedora, monta um laboratório desse e a gente não fica dependente das obras do Estado só com o triaxial da UFC, né? Aí, um negócio bem tecnológico, já faz as análises aí de fadiga dos materiais e só monta um laboratório, vai para campo, de repente é um laboratório móvel, enfim, tem os desafios são muitos, mas as oportunidades também são muitas também. E eu sempre caio, digo, a nossa área, quando a gente pensa que nós só temos 12,5% das nossas rodovias são pavimentadas, então isso mostra o tamanho do desafio que vocês vão enfrentar. Desafio por um lado e oportunidade por outro. Então, a gente tem muito a desbravar, muito a construir. Quando a gente olha para os países desenvolvidos, a gente não tem como promover desenvolvimento sem ter uma infraestrutura de boa qualidade. E o Brasil precisa melhorar, precisa investir os 12,5% que a gente tem de rodovias pavimentadas, né, em pavimento, em revestimento flexível. Eu diria, a gente também não tem um bom estado, a gente tem falhas de dimensionamento, a gente tem problemas de desempenho do próprio pavimento. Então, enfim, os desafios são imensos, gente, e vocês vão fazer parte dessa geração que vão enfrentar tudo isso, né? É isso, eu me despeço aqui desejando aí bons estudos, vocês devem estar aí atarefados com as outras disciplinas que já chegaram, mas a gente está bem perto de encerrar, né? Temos mais 2 aulas até a finalização da parte teórica da disciplina, e é isso. Fiquem em paz, estudem, concentrem,
e vamos para frente.